Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, eu tô meio rouco já faz umas 2 semanas, isso não passa, porque eu também não calo a boca. Então, era o quê? Pergunte ao Pastor, programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje de vocês aqui no nosso canal. Vocês têm mandado perguntas excelentes, o pessoal tem ficado muito feliz com como subiu o nível das perguntas do canal, certo? Então você que está aqui conosco, que está adorando este novo momento do Pergunte ao Pastor, vou pedir aí a sua ajuda para, pro negócio não ir pro buraco também, porque o YouTube vive de view, né? O fato deste canal estar sendo patrocinado me dá a liberdade de poder depender menos de visualização aqui no YouTube. Mas claro que existe um limite aí do que eu posso jogar nesse esquema, né? Eu posso fazer vídeos com menos apelo, porque agora a gente tem patrocínios para dar todo o suporte financeiro por trás, mas se os vídeos não tiverem views nenhum, né? Isso aqui acaba perdendo parte do propósito, e aí as marcas não vão querer mais patrocinar a gente. Então dá aquela moral pros nossos patrocinadores, certo? Como, por exemplo, a Growth Suplementos, que é quem patrocina o vídeo de hoje. A Growth é a marca de suplementos que traz aí o whey mais top do mercado, dos mais falados, mais consumidos, é o whey mais bem avaliado do Brasil, e com o cupom Jesus, você conta pro pessoal da Growth que os cristãos estão cuidando da própria saúde para a glória do Deus vivo. Se você é consumidor de suplemento alimentar, você toma whey e tudo mais, creatina, vá na Growth e use o nosso cupom para dar aquela moral, não só para nós, mas também pro pessoal da Growth. Eu tô gravando esse vídeo com iogurte. Se você nunca tomou o whey com iogurte, Iago, é que eu não gosto do gostinho do whey. Acho o gostinho do whey desagradável. Primeiro que o whey da Growth tem um gosto maravilhoso. Para começar, tem ótimos sabores, tem mais de 12 sabores. Mas toma com alguma coisa, com fruta, bate com fruta, toma com iogurte. Bora pro vídeo de hoje. Pergunta do José. Pastor, como explicar as pinturas rupestres sendo criacionista? Explicar a existência da pintura, isso é fácil. Primeiro os homens pintaram em paredes. Isso não tem, polêmica nenhuma. Agora é a datação dessas pinturas, aí pode ser um problema. Essas pinturas têm uma datação que indica uma terra mais antiga do que aquilo que a maioria dos criacionistas está disposto a aceitar. Esse processo de datação é uma coisa que eu não domino. Existem vários criacionistas que dão as suas respostas às questões de datação. Você tem o Eberlin, Você tinha o finado Adalto Lourenço, o grande homem de Deus aí que o Senhor levou pra si, mas eu sou incapaz de fazer juízo sobre essas coisas, eu não entendo, certo? Agora, eu sempre disse, já disse várias vezes, que eu tenho dificuldade com a ideia de uma terra de 6.000 anos. Eu não acredito que a Terra precisa ter 6.000 anos, nem que a humanidade precisa ter 6.000 anos, porque eu não acredito que as genealogias bíblicas são genealogias extensivas, exaustivas, que apresentam a completude das coisas. A gente sabe que a genealogia bíblica sempre pula gerações, costuma pular gerações a fim de estabelecer o propósito de suas narrativas. Muitas pessoas tentam montar 6.000 anos até Adão contando genealogias, mas isso passa por um pressuposto muito problemático. É o pressuposto de que essas genealogias são completas. E não que ele está apresentando, talvez, a cabeça principal de cada clã, de cada família, ou o que é que seja. Dentro de uma leitura literal do texto bíblico, a humanidade pode ser muito mais antiga. Você não tem que ficar contando genealogia, não, porque genealogia, no sentido hebraico, não é feito para ser um trabalho detalhado. Esse é exatamente o filho desse. Até porque filho, no contexto da genealogia, significa descendente. Você olha para genealogias no Novo Testamento, por exemplo, e algumas no Antigo Testamento, você tem várias genealogias com saltos geracionais imensos. As próprias genealogias de Jesus, que aparecem em Lucas, que aparecem em Mateus, são genealogias com saltos geracionais. Essa era a coisa mais comum do mundo nos textos antigos. Então a gente não pode dizer que a humanidade tem 6.000 anos baseados nisso. Agora, aqui eu tô discutindo teologia, que é o que eu sou capaz de discutir. Discutir ciência, discutir carbono 14, discutir método de datação. Cara, eu ficava de recuperação em biologia no ensino médio. Aí eu vou vir aqui falar de método de datação? Eu não sei de nada disso, não. Eu acredito que a gente precisa de mais cristãos que saibam falar sobre isso. E que haja um debate mais amplo, mais irênico também, acerca desse tipo de questão. É um debate do qual eu não sou capacitado hoje pra entrar. Já que o Iago pulou minha pergunta, eu vou colocá-la aqui de novo. Por favor, curtam. Gente, às vezes, dependendo do vídeo também, eu posso pular uma pergunta ou outra, tá? Porque, às vezes, eu sinto que é uma pergunta que precisa de mais tempo. Às vezes, tô no fim do vídeo e eu tô meio cansado de dar uma resposta um pouco mais longa. Então, calma aí, eu também sou ser humano, tá? Como o cristão deveria entender a questão da mudança climática? E eu respondi isso no vídeo. De que forma devemos agir como hormônio? Essa pergunta eu respondi no vídeo passado, tá? Onde eu respondo os membros do canal. Mas tem um detalhe aqui que não tem na pergunta passada. Diz assim: de que forma podemos agir como mordomos da criação ao mesmo tempo em que não nos desesperamos com as previsões catastróficas relacionadas ao clima? A verdade é, a escritura fala muito claramente sobre como será o fim. Nós não seremos destruídos pelas mudanças climáticas. Nós seremos destruídos por um processo apocalíptico que se dará, que está bem descrito na escatologia cristã. Agora, a Bíblia não fala sobre qual será a nossa qualidade de vida até chegar lá. A Bíblia não diz quão boa a vida estará, qual será o nosso relacionamento com o calor, qualquer coisa desse tipo, com o clima. A gente não tem muito disso na escritura. Aliás, a gente tem
quase nada disso no Apocalipse. Então existe um grande campo de liberdade, dentro de um sentido teológico, de que tipo de vida teremos até que o Apocalipse se estabeleça. Então, mudanças climáticas que sejam muito sérias e muito graves vão prejudicar a vida de todos nós. Se você acredita que o ser humano é capaz de trazer mudanças substanciais, certo? No clima, então você tem que participar do processo de evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então a gente não se desespera, porque sabe que o mundo não vai acabar, né? E sabemos que estamos para além desse mundo, mas ao mesmo tempo a gente leva as coisas com seriedade. E que podem existir consequências muito terríveis para a vida de todos nós, quando nós não cuidamos corretamente do tempo. Ô, gente, vocês estão curtindo as perguntas, que é zoeira, pô. Eu quero responder as perguntas certas. Perguntas no YouTube. Na teologia paulina, por que a perspectiva das obras? Pergunta do Instagram. Adão tinha umbigo? Eu vou dizer, a limitação de espaço das perguntas do Instagram, né, já que é curtinho, acaba incentivando perguntas um pouco mais óbvias, né? Perguntas um pouco mais complexas, né? O lugar foi aqui. E eu tenho uma leitura, tá? Eu acho que meu público do Instagram e meu público do YouTube são muito diferentes. Eu tenho essa impressão, tá? Meu público do Instagram e meu público do YouTube são públicos muito diferentes. Acaba que o meu público mais interessado em teologia, minha impressão é essa, tá? Tá aqui no YouTube e não no Instagram. E acaba que as perguntas do Instagram acabam um pouco mais óbvias. Por que eu digo isso? Do dia que vem esse sentimento? Vem de que no Instagram me pedem muito vídeos que eu já fiz. Me pedem muito, fala de tal tema, coisa que já tem vídeos gravados. Então minha leitura é que existe um trânsito menor de público entre o Instagram e o YouTube. Tá bom? Pastor, a notícia dessa semana do garoto que matou a família trouxe de volta uma dúvida, a agonia que eu tenho. É possível pessoas psicopatas serem salvas? Como seria isso? Ah, cara, eu vi isso no Twitter. Um menino adotado, né? Era um rapaz adotado, que aí matou o pai, a mãe e a irmã, porque sério que era coisa de um celular, uma raiva de um celular. Ele matou o pai e a irmã com a arma do pai que era policial, almoçou, foi pra academia, voltou, e aí matou a mãe. Mó terrível a história, né? E aí, antes de entrar na resposta da sua pergunta, eu vou falar uma coisa que eu vi muito na internet. Vi muita gente falando contra a adoção. Fala, tá vendo? Você não pode adotar. A adoção é uma coisa terrível que você não sabe o que é que pode chegar ali da pessoa e tal. O que é uma vagabundagem, certo? Deixa eu falar, eu prometi no vídeo que passado que eu sou o Iaguinho Paz e Amor, certo? Mas deixa eu dar um pequeno parênteses do Iaguinho Paz e Amor pra voltar ao Iaguinho do Antigo Testamento. Volta aqui o Iago do Testamento. Isto é uma vagabundagem. Uma vagabundagem. Você culpar o processo de adoção, ou então o próprio ato de adotar alguém, porque existe um psicopata que foi adotado. Quer dizer que a pessoa que foi colocada para ser adotada, ela é necessariamente filho de pais psicopatas? E agora quer dizer que os pais afetam quem o filho é em nível tão profundo? Quer dizer que é um determinismo biológico agora. É determinismo biológico. Você tem uma influência familiar antiga que você nem tem relacionamento direito, e aí isso afeta quem você é, no seu caráter, na sua identidade, no nível mais profundo. Ou tanto de psicopata que tem aí que não foi adotado, que é filho biológico. A menina lá que matou os pais, não era filha biológica não dos pais? E aí você vai agora falar contra o processo de adoção. Quanto filho adotado aí? A maioria dos filhos adotados não são gente boa? São pessoas que têm um bom relacionamento com os pais? Então assim, você vai deixar de ser um vagabundo, de ficar falando contra a adoção, porque agora, eu entendo isso do mundo, tá? Eu entendo o descrente, que o descrente é filho do diabo mesmo, certo? Mas um crente, ô meu irmão, tu é crente? Tu é adotado, seu marginal. Tu tá entendendo que tu é adotado pelo Deus vivo? Todo crente é adotado. Todo crente. Se é crente, é adotado. Porque o Deus Pai me adotou quando eu era filho das trevas. Eu era filho do diabo. A linguagem bíblica é essa. Eu era filho do diabo. Não, cuidado quando você for adotar, cuidado, porque você não sabe de quem esta pessoa era filha. Aí eu era filho do próprio diabo e Deus me adotou, entendeu? Aí tu vai falar mal da adoção, seu canalha. Deixa de ser marginal, meu irmão. Adotar é justamente dar ao mundo o mesmo tipo de coisa que recebemos de Jesus. Adotar uma criança é expressar pro mundo o mesmo tipo de amor que foi expresso a nós. Você entendeu? Ou seu pedaço de mau caminho. Deixa o Iago do Antigo Testamento pra trás. Estou em recuperação. Estou em recuperação. Não estou fazendo... Pior que eu saí da terapia. Não posso nem dizer que estou fazendo terapia, porque eu não tô mais, não. Eu nem tô fazendo terapia mais. Mas estou em recuperação. É a guia do Antigo Testamento. A pergunta é possível pessoas psicopatas serem salvas? Sim, certo? Claramente. Uma pessoa que tem psicopatia, sociopatia ou qualquer outro tipo de transtorno de personalidade grave, uma pessoa que tem síndrome de personalidade narcisística, uma pessoa que tem borderline, né, síndrome de personalidade limítrofe, qualquer transtorno de neurodesenvolvimento, tanto faz. Jesus pode salvar essas pessoas. O que é que Jesus faz? Infunde o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz com que a pessoa, mesmo com certas limitações neurológicas e com algumas dificuldades sociais, possam agir de forma correta, agir em uma vida social correta e ter sentimentos mais corretos, lutando contra pecados interiores e aprendendo como viver pra glória de Deus. Tem um vlog, eu não vou achar nunca mais, mas uma vez eu encontrei um vlog de um psicopata, certo? Era um vlog, tinha um cara no YouTube que era diagnosticado, psicopatia, sociopatia, alguma coisa assim. Eu acho que ele tinha matado o pai, ele fez alguma coisa terrível aí no passado, e em algum momento se converteu, certo? E faz vlog contando sua experiência de encontrar Jesus, ver a vida da fé, mesmo com transtornos, né, de personalidade. Não sei quem é, se eu achar isso, tu ia achar. Se você lembrar, coloca na descrição aí que eu nem lembro mais, mas faz
muitos anos que eu vi isso. Totalmente possível. Na parábola dos talentos, a moral da história é produzir algo com aquilo que você tem ou aperfeiçoar aquilo que você tem. Está relacionado a dons e habilidades ou fazer algo com os bens que tem, dinheiro. Não, a parábola dos talentos vem dentro de um discurso escatológico. Vem depois da parábola das 10 virgens. Eu acho que tem vídeo aqui no canal sobre a parábola das 10 virgens. E vem antes de Jesus falando sobre o julgamento das nações, de quando o Filho do Homem vier em sua glória. O ponto central da parábola dos talentos aqui é a ideia do mestre que vem, de que ele traz uma ordem e a gente não cumpre a ordem que ele dá. Essa é a grande mensagem da parábola. Jesus nos disse como é que a gente deve viver, ele nos confiou talentos, nos confiou os seus bens para que nós cuidemos. Talento aqui é o nome de uma moeda, tá? Não é talento ou habilidade, é talento ou uma moeda. Ele nos confiou uns reais, nos confiou umas bufunfas, nos confiou umas grandas, uns cascalhos, uns cacau, e aí ele disse, cuide bem do meu cacau, cuide bem do meu dinheiro, cuide bem da minha grana. E aí 2 cuidaram bem e 1 cuidou mal. O que cuidou mal, quando o mestre chegou, foi punido. Essa é a grande mensagem central da parábola dos talentos, tá? E é nisso que você tem que focar sua cabeça. Claro que a parábola tem uma mensagem secundária, que é administrar bem as coisas que Deus nos dá. E aí fala de qualquer coisa, dom, talento, dinheiro, recurso, habilidade, própria vida. A gente administra tudo bem pra glória de Deus. Isso significa viver de acordo com a ordem que foi dada e significa frutificar aquilo que Deus nos deu. O cara comentou aqui, ó, Iago, meu pai tem 86 anos, é pastor, tem Parkinson e toma creatina growth usando o cupom Jesus. Mande um abraço pro seu pai, o Davi Moretti. Abraço, pai do Davi Moretti. Deus lhe abençoe. Com base em 1 Timóteo 6,16, mesmo no céu, não conseguiríamos ver a Deus em sua total essência. Então, pra quem não lembra do texto, é o texto que diz que nele, em Cristo, habita a luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder sempre eterno e tudo mais. Esse texto tem algumas leituras possíveis, tá? Uma é que nós não poderíamos ver essa luz inacessível em nosso estado natural. E como estamos em nosso estado natural, nós não poderíamos contemplá-lo em sua inteireza, só poderemos contemplá-lo em sua inteireza quando formos glorificados. Essa é uma leitura que eu até gosto. Vamos contemplar Deus em sua inteireza de alguma forma. Alguns vão argumentar por outro lado. Vão dizer que, na verdade, nós vamos encontrar Deus, né, nessa famosa visão beatífica, mas nós não o veremos em sua completude. Eu acho que essas duas coisas estão correlacionadas, tá? Nós nunca poderemos ver Deus em sua completude, porque Deus é infinito e nós sempre seremos finitos, mesmo quando estivermos glorificados. Nós veremos a Deus de uma forma que não será total, e isso faz com que os céus façam sentido como algo eterno, porque o que é que vai fazer com que a gente não fique entediado pela eternidade? É que haverá um Deus cuja glória, majestade e beleza se revelará de forma cada vez mais profunda ao passar de cada momento. Nós nunca esgotaremos a beleza de Deus, então estaremos por toda a eternidade sendo cada dia mais constrangidos e maravilhados pela beleza e grandeza desse Senhor para sempre, porque nunca o veremos em sua luminescência total, porque ele é infinito e nós seremos finitos. Então eu acho que isso faz parte da beleza e da grandeza de quem Deus é e daquilo que esse texto tem para dizer. Sou da Assembleia de Deus desde que nasci e tenho plena convicção de que o Espírito Santo lhe usou para me encontrar no Senhor. Eu estava perdido na minha fé, um momento difícil, por acaso lhe encontrei e passei a amar a... isso aqui foi o comentário mais curtido do vídeo, tá? Eu não escolhi por outra coisa não, é o comentário que tá mais curtido que tá em cima aqui do Lucas Pereira. Lucas, cara, Deus te abençoe. Pra mim, esse tipo de coisa me deixa muito feliz, muito contente, tá? Eu vou dizer, uma das coisas que me deixa mais grato a Deus é eu voltar a conseguir ler esse tipo de coisa. Eu não sei se você sabe, em 2019 eu passei por um processo de burnout, de, estresse psicológico, e eu não conseguia mais trabalhar tão bem, eu não conseguia mais gravar os vídeos pro YouTube direito e tal, tava muito difícil. Uma das coisas que mais me deixou mal nesse período de burnout é que eu tava de um jeito tão acabado emocionalmente que os testemunhos que chegavam até mim não me afetavam mais positivamente. Então um dia, eu lembro exatamente disso, eu tava no meu pior dia, foi o pior período de crise. Foi um período que eu tive apagão, que eu saí andando, eu nunca contei essa história muito em detalhes pra ninguém na internet, eu acho. Eu saí andando na rua sem rumo, sem saber onde é que eu tava, um negócio meio bad vibes aí, certo? Isso em 2019, nunca mais aconteceu, eu tô bem, não se preocupe, faz 5 anos aí que eu tô legal. Mas foi um negócio bem tenso. E eu lembro que mais ou menos antes, um pouco depois disso, um rapaz me encontrou dizendo, Iago, eu era ateu, eu não criei em Deus, eu tava indo pro inferno, e fui vendo seus vídeos, que eu comecei a assistir seus vídeos, que eu achava interessante e tal, o seu jeito de falar as coisas, e aí eu fui atraído pelo evangelho e né, me converti. E eu lembro que enquanto aquele cara falava aquilo pra mim, eu só queria ir embora, assim, cara, eu não aguento estar aqui, ele falava aquilo, me agredia de alguma forma, sabe? De tão emocionalmente destruído que eu tava, né? Com todo o estresse de trabalho e tal. Então eu fico muito feliz de hoje ler um testemunho como esse e poder sentir isso corretamente, né? Uma coisa que até isso tinha sido roubado de mim. E demorou um tempo pra minha cabeça se ajustar de novo pra eu poder olhar pra isso e dizer glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Obrigado, Lucas. Isso me encoraja muito poder ver isso. Iago, em Lucas 7,47, por isso te digo, perdoados lhes são seus muitos pecados, porque ela muito me amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Isso quer dizer que o quanto nós amamos o Senhor influencia no perdão dos pecados? É possível alguém que pouco foi perdoado aprender a amar muito a Deus? Então, na verdade,
esse texto está falando muito mais sobre a percepção que ela tem de si do que do fato absoluto do perdão do pecado. Às vezes a gente tem uma má compreensão desse texto aqui. Jesus está trazendo uma linguagem não absoluta. Um foi mais perdoado que o outro, mas de percepção. Esta mulher percebia o quanto ela foi perdoada. Sabe quando Jesus fala, eu vim para os doentes e não para os justos? Eu vim para quem tá doente e não para quem tá saudável? Eu vim para quem tá sujo e não para quem tá limpo? Ninguém tava limpo, ninguém tava saudável. Todo mundo era doente. Mas Jesus estava falando deles se perceberem doentes, se perceberem sujos, se perceberem como pessoas ímpias que precisavam de salvação. Aqui Jesus está falando da percepção dessa mulher sobre si mesma. Ela entendia o quão pecadora ela era, e por isso ela ia até Jesus de forma humilde, tão entregue, tão dada em amor. Quanto mais você percebe o seu pecado, mais você ama Jesus. Esses homens não percebiam o próprio pecado, então eles amavam menos Jesus. Ou seja, à medida que aumenta a nossa percepção do nosso pecado, aumenta a nossa percepção do amor de Deus, aumenta então a nossa compreensão do Evangelho, aumenta o amor que nós entregamos a esse Senhor. Lembra daquele famoso trecho de Crônicas de Nárnia, em que a menina diz, olha Aslan, você cresceu, e ele fala, na verdade foi você que cresceu, e à medida que você cresce eu vou ficando maior? À medida que nós percebemos a grandeza do nosso pecado, aumenta a nossa percepção do amor. Então, quando somos constrangidos pelo pecado, isso não tem que nos separar de Deus. Nossa, eu sou muito pecador, sou muito pecador. Cara, você é muito mais pecador do que você imagina. E quanto mais você abraça a compreensão do seu pecado, o que acontece? Ou você entra em desespero, ou você percebe o quanto Deus te ama. A grandeza do amor desse Deus, como é profundo o amor desse Deus. E aí você se entrega cada vez mais maravilhosamente nas mãos dele. Esse é o Pergunte ao Pastor dessa semana, que a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira. E isso graças aos nossos patrocinadores, tá? Então você vá lá no site da Growth Suplementos e vá aproveitar as promoções da Growth dando nosso cupom Jesus. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. Deixa perguntas nesse vídeo, que eu vou usar ele para gravar nosso próximo Pergunta ao Pastor. Um abraço.